Alô? Ai. Bom, pessoal, então, damos sequência aqui à nossa seguinte etapa. Então, nós vimos aí nas nossas últimas aulas. Ué, cadê todo o povo? Caiu todo mundo? What's going on? Pô, vocês estão aí? Ah, estão sim. Agora que apareceu. Ah, beleza. Era o modo que eu estava usando que até me assustei. Achei que só estava eu, só estava aparecendo na minha janelinha. Bom, então, como eu estava falando, na aula passada, nessas nossas últimas aulas, além da gente ter visto, então, as 3 leis de Newton, tá? O princípio da inércia, o princípio fundamental e o princípio da ação-reação, nós entramos para a parte de tipificação das forças, vimos a força peso, né? A força de origem gravitacional, a gente calcula ela através do mg. Depois nós vimos a força normal, a força que está relacionada aos corpos estarem um apoiado com as suas faces um com o outro, uma força de origem elétrica ou eletromagnética, também pode ser colocada assim, não há problema nenhum. Lembrando das características da força normal, que é uma força que está sempre perpendicular às superfícies de contato, né? Então, ela não é uma força que aponta para cima, isso é um caso particular dela. Vimos a força tensora, que é a força que aparece em cordas ideais, cordas que não têm massa, são cordas que não se esticam, tá? Na verdade, então, portanto, uma corda que não existe, e é uma corda que facilita bastante nossos problemas na resolução, porque a gente não precisa colocar, por exemplo, o peso da corda envolvido, porque as cordas elas têm massa, mas a nossa corda ideal não, então não temos problemas com ela. A força na corda, como a gente viu, é um pouco mais complicadinha, porque também, assim como a normal, não existe uma fórmula para calcular essa força, depende das forças que estão atuando no sistema, né, para poder determinar o valor da força tensora ou da força de reação normal ou normal. Tá? A gente passou pelo plano inclinado, expliquei para vocês a questão do plano inclinado sem atrito, a questão da aceleração, que dependia do ângulo do plano inclinado, que não dependia da massa do bloco. Depois, no plano inclinado, eu botei a corda atuando também, ou seja, em vez de colocar um sistema que a segunda lei respondia, eu botei depois um corpo preso por cordas, falei da máquina de Atwood, falei das questões dos blocos em contato, os blocos sendo puxados com cordas, então dei uma gama de exemplos ali importantes para vocês poderem resolver. Mas todos eles sem a ação... deixa eu botar o chat, cadê o chat? Chat, aqui o chat. Beleza, aqui o chat. Aqui eu posso ver o que vocês escreverem. Tá. Mas em todos esses casos que a gente tratou, em nenhum momento aparecia a força de atrito. Tá? E a partir desse momento, a nossa aula de hoje, provavelmente esses 2 períodos, a gente vai provavelmente se restringir a essa força. Tem muita coisa para discutir nela, né? É uma força também bem complicada, né? Muita gente tem bastante problemas aí com a força de atrito. Tá? Primeiro já começa, às vezes, na interpretação, na compreensão dela própria. Tá? Eu não tenho aqui umas animações para mostrar para vocês aí, para facilitar um pouco aquela questão estática dos desenhos que a gente faz, né? E as animações, às vezes, devem ajudar vocês bastante. Bom, como é que funciona a questão da força de atrito? Ela também é uma força eletromagnética. Tá? Ela é uma força que, no nosso mundo, é muito difícil de ser desligada. Daí o porquê da grande dificuldade dos estudantes conseguirem, às vezes, trabalhar em sistemas idealizados onde a força de atrito não atua. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo que nós vivemos, o atrito, ele praticamente está em quase todas as situações possíveis. Algumas ele não aparece. Tá? A gente caminha, a gente
anda com uma cadeira, que nem eu ando com a minha cadeira aqui. Tudo está dependendo do atrito. Para eu agarrar aqui na mesa e conseguir puxar, depende do atrito. Mas se a gente pega uma situação que nem essa aqui, que eu pego minha caneta aqui, solto ela e ela cai, se a gente pergunta para a maioria dos estudantes se existe atrito na queda dessa caneta, a maioria das pessoas responde que sim. E, na verdade, é não. O atrito é uma força que aparece quando tu tem duas superfícies em contato, em contato, né? A nossa palavra é sempre entre aspas, uma com a outra, tá? E um corpo que cai num fluido não é a mesma coisa que um corpo está apoiado sobre a superfície. Num fluido, um corpo que se desloca sobre um fluido, aparece uma outra força que nós vamos ver depois do atrito, que é a força de resistência. São forças diferentes. A gente sabe que quem gosta, pelo menos é curioso, gosta de olhar programas científicos, os caras têm mania de dizer bobagens do tipo que um objeto que tipo um meteoro, ele entra na atmosfera, existe a força de atrito com ar. Não existe isso, tá? É força de resistência. E essa é uma força que até o próprio modelo matemático, ou seja, quando eu falo isso, lembre-se, se a fórmula, tá? São diferentes entre o atrito e ela, não é a mesma coisa. Elas têm comportamentos totalmente diferentes. Então, em hipótese alguma, eu posso criar alguma semelhança entre o atrito e a força de resistência. Não existe essa semelhança. Tá? São forças distintas. E que, no caso, a força de resistência também é outra força que atua bastante no nosso mundo e que, nos problemas de física, na maioria deles, a gente acaba deixando ela de fora, assim como a força de atrito. Só alguns cuidados que eu quero já chamar a atenção para vocês. O primeiro deles é o seguinte, assim, algumas questões de vestibular, né, tenham cuidado em situações mais idealizadas em dizer assim, ó, despreze a força de atrito, força de resistência. Tá? Outros problemas, eles dizem assim, ó, despreze todas as forças de atrito. Essa frase é uma frase que não está bem encaixada, mas eu já aviso para vocês que quando ele está querendo dizer assim, despreze todas as forças de atrito, força de atrito é só uma, não tem por que ele falar todas. Né? Não, mas ele fala todas porque ele inclui junto a força de resistência. Tá? Então, quando ele está dizendo assim, despreze todas as forças de atrito, incluam junto a força de resistência. Então, é que isso depende muito de quem faz a questão, que tem uma interpretação nesses termos um pouco diferenciada. Tá? Mas o cuidado que vocês devem ter é, primeiro, atrito não é a mesma coisa, a força de atrito não é a mesma coisa que força de resistência. Tá? Depois nós vamos falar dela mais especificamente. Bueno, e como é que funciona, então, a força de atrito? Tá? Bom, a força de atrito é uma força bastante interessante, porque o comportamento dela é um comportamento que não é regular dentro da cabeça do aluno. Ele parece, muitas vezes, um comportamento, até eu poderia usar a palavra caótico, assim, ele gera uma certa confusão e muito desconforto, às vezes, na compreensão. Né? Mas é normal, porque pouca gente entende bem essa força de atrito. Pouquíssimos entendem. A maioria das pessoas que saem da escola sai sem compreender direito a força de atrito. E a ideia é tentar justamente mostrar para vocês como a gente compreende melhor a força de atrito. Então, deixa eu achar aqui onde é que estão as animações aqui. Cadê? Aqui. Acho que essa aqui é a outra. Estão as duas aqui na tela. Ah, tá, está ali. Essa aqui é da rampa. Cadê a outra? Só um minutinho que eu estou procurando aqui as minhas animações. Acho que vou ter que fechar uma e abrir a outra, não abre as duas juntas. Só para me sacanear. Aqui. Vamos ver se ele abre. Vai aqui. Aí. Eu vou dar uma parada aqui no compartilhamento aqui do meu iPad. Eu vou botar aqui para o lado. E vou compartilhar agora a minha tela, meu desktop. Para que vocês possam olhar bem aqui a animação.
Me confirmem se vocês estão realmente aí vendo direitinho a tela aí do meu computador. Está certinho aí. Obrigado, Ritinha. Thank you. Valeu. Bom, então olha só, gente. Nessa animação aqui, deixa eu aumentar para vocês enxergarem bem direitinho o que eu quero mostrar para vocês aqui, assim, tá? Vou reiniciar ela aqui. Eu tenho uma pessoa aqui e tenho uma caixa de madeira, tá? O que vocês podem observar aqui, nesse caso, é as duas forças, a reação normal e a força peso, que é a força gravitacional, atuando sobre a caixa. Tá? Em hipótese alguma, tá? Em hipótese alguma, vocês podem indicar que sobre essa caixa está atuando a força de atrito. Tá? Vamos começar por aí. Tá? Porque se ela tivesse atuando a força de atrito, nós teríamos um problema com relação à resultante das forças. Vocês primeiro sempre avaliem como é que está. Né? Aqui eu tenho nosso carinha, nossa pessoa, aqui eu tenho a nossa caixinha. Tá? O cara está com as mãos ali nos quadris. Então, isso implica que ele não está exercendo nenhum tipo de força sobre a caixa. Tá? A caixa está em repouso. Para nós, invocando aí a primeira lei de Newton, a resultante, portanto, é nula. Tá? Se a resultante é zero, é lógico que só existe ali aquelas duas forças que estão sendo apresentadas ali. Ou seja, se eu tirar aqui o desenho delas, tá? Que eu posso escolher as forças, se elas aparecem ou não. Tá? Então, no caso aqui, a resultante que eu tenho na vertical já se mostra zero. Ou seja, o valor da normal e o valor da força peso, que é essa força gravitacional, esse FG para baixo, os valores têm que ser iguais. Tá? E não há nenhuma força na horizontal atuando. Tá? E se existisse, teríamos um problema sério. Porque se existisse uma força, como alguns tendem às vezes a crer, tá, mas a força de atrito não está atuando naquela caixa? Não, não tem como estar. Se ela estivesse atuando, digamos que a pessoa dissesse que ela estivesse atuando assim, como é que a caixa ficaria parada? Porque aí eu teria um sistema em que na vertical eu tenho uma resultante igual a zero, mas na horizontal eu só tenho uma força. Como é que eu daria zero resultante? Então não daria, ou seja, a caixa tinha que estar acelerada, portanto a caixa não poderia ficar parada, ela deveria estar em movimento. Então, olha quanta coisa a gente tem que pensar em termos das leis de Newton. É aí que as coisas começam a ficar interessantes, que você tem que tomar cuidado. Tá? Para poder afirmar com certeza que não existe atrito, existe toda uma linha de raciocínio que vocês devem sempre analisar antes de bater o martelo. E a primeira começa sempre primeiro olhando o estado do objeto. Tá? Porque eu vendo ali que o objeto está parado, eu sei automaticamente que o resultante é zero. Tá? Segundo ponto, eu sei que a força-peso tem que estar atuando. Está na Terra, não tem como desligar essa força. Tá? Então, o peso está virado para baixo. Em contrapartida, tem que ter uma força vertical em sentido contrário do peso para contrabalancear a resultante da zero. Como o objeto está sobre uma superfície, tem que ter a normal, tá? Já que é uma força que está relacionada ao apoio da caixa com o solo. Então, aquelas duas ali já indica que a resultante dá zero na vertical. Na horizontal, se eu dissesse que teria que ter o atrito, eu teria um problema matemático. Que aí eu teria uma força ou para lá ou para cá, mas não teria uma outra força para contrabalancear e manter a resultante sendo zero. Então, por isso que a gente não tem como ter o atrito presente nessa situação. Então, o atrito não aparece nessa situação aí. Então, um corpo que está parado sobre uma superfície horizontal só tem ali, naquela condição, normal e peso, mais nada. No entanto, se eu forçar o cara a aplicar uma força na caixa, tá? Vocês vão ver, então, quando eu pego, por exemplo, aqui embaixo, ó, eu ponho a intensidade da força aplicada. Tá? Então, se eu vou, por exemplo, ó lá, ali, ó. Quando eu vou aplicar uma força, o cara está empurrando a caixa,
observe que a caixa não esboça nenhum tipo de movimento. Tá? Normalmente, as pessoas tendem a argumentar dizendo isso não acontece porque a força de atrito é maior que a força que o cara está fazendo. E aí não tem como ele conseguir empurrar a caixa de tal forma que ela deslize. Essa é uma frase também equivocada. Tá? Porque, mais uma vez, a gente tem que sempre evocar as leis de Newton. Quando o cara aplica uma força na caixa e a caixa não se move, isso indica que a minha resultante das forças na horizontal agora também é zero. Tá? Então, eu não posso ter a força de atrito, que é aquela que está apontada para a esquerda, tem um valor superior que a força que o cara ali está fazendo. Porque se isso fosse verdadeiro, a resultante seria diferente de zero e, mais uma vez, nós teríamos um problema mais grave. Se a força de atrito fosse maior que a força que o cara está fazendo, então nós teríamos uma força resultante apontada para lá, nós teríamos uma aceleração apontada para lá e a caixa atropelando o cara. Que é uma coisa totalmente, como dizem os poetas, no sense, ou seja, sem sentido. Ou seja, eu não posso sequer, numa condição que nem essa, qual é a condição que está falando? A caixa está parada. A caixa está parada, a resultante é zero. Então, eu não posso argumentar nessa situação onde eu tenho ali 4 forças, como eu mostrei para vocês, a normal para cima, peso para baixo, a força que o cara está exercendo e uma força que aparece em sentido contrário, que é o atrito. Porque, note, se essa caixa não está deslizando, é porque tem que ter uma força em sentido contrário. E ela tem que ter a mesma intensidade que o cara está fazendo para a resultante manter esse zero. E olha que interessante, se o cara aumenta essa força, o atrito também aumenta. Portanto, aqui a gente já percebe que o atrito não é uma força tão simples assim. Olha ali, é uma força variável. Se o cara aumenta a força dele, ela também aumenta. Se ele diminui, ela também diminui. O único cuidado que vocês devem ter é que aqui ele está fazendo o desenho no centro de massa, mas o atrito é uma força que aparece aqui no solo, tá? Ele está desenhando todas as forças no centro de massa do corpo. Mas o atrito, se tu tomar o corpo como objeto pontual, não tem problema de fazer isso. Tá? Mas o atrito ele aparece sempre lá embaixo, no solo, no apoio entre a caixa e o solo, voltada para trás. Aqui nessa situação. Tá? Nessa situação. Como assim nessa situação? Vai mudar tudo com o passar do tempo, vocês vão ver que as coisas vão mudar radicalmente. Tá? Então, observe, o cara vai exercendo força, enquanto essa caixa continuar parado, ó, a força que ele faz, ele vai aumentando ela, vai exercendo uma força cada vez maior e o atrito também vai aumentando junto. Tá? E isso mantém a nossa caixa sempre em repouso. Tá, mas aí ele nunca vai conseguir tirar a caixa do repouso se isso sempre continuar acontecendo. Cada vez que ele aplica uma força maior, a força de atrito cresce, então a lógica é que nunca a gente consegue empurrar os objetos. Mas essa lógica, essa frase, esse pensamento, ele tem falhas. Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso. Tá? A gente está obedecendo uma lei para assumir essas condições. Tá? Ou seja, quando Isaac Newton propõe as suas leis, é lógico que ele está propondo isso baseado na compreensão dele de como as coisas funcionam no mundo em que nós vivemos. O problema é que até hoje nunca ninguém conseguiu mostrar que ele estava errado. Esse é o detalhe. Por mais que as pessoas se esforcem, às vezes em não concordar, elas não conseguem provar o oposto. Então, baseado nas leis dele, a gente tem que sempre pensar nisso. Leis de Newton. O objeto está parado. As únicas forças que estão atuando sobre ele é o peso e a normal. Beleza, resultante igual a zero. Põe uma pessoa exercendo força. O objeto continua parado. Então, eu não posso dizer que eu tenho peso normal e a força do cara. Isso também seria bizarro, porque a minha resultante seria diferente de zero na horizontal. Tá? Ou seja, igual aquela pessoa que empurra a caixa, ela está sentindo que a caixa não vai. Parece que tem alguma coisa impedindo. Tá?
Então, alguma coisa exerce uma força sobre a caixa em sentido contrário, impedindo o deslizamento dela. Tá? Como é que a gente entende essa força que está aparecendo? Ou seja, como é que nós analisamos o atrito? O atrito, ele só se consegue entender, pessoal, o atrito corretamente, se a gente analisa ele de forma microscópica. Tá? Talvez aqui no navegador, na internet, eu consiga mostrar para vocês aqui força de atrito microscopicamente. Vamos ver se aparece alguma figura legal aqui que dê para mostrar para vocês. Se ele quiser, pelo menos, abrir. Aí. Vamos ver se tem alguma imagem legal e vocês conseguem ver. Tá? Aqui, ó. Essa aqui já é legal. Essa aqui já dá para mais ou menos ter uma ideia. Quando a gente está olhando as superfícies de dois objetos, tá? Se a gente pudesse dar um zoom nesse apoio entre as superfícies, o que a gente percebe é que, na verdade, há muitas imperfeições entre as superfícies. Por mais que a gente olhe uma superfície, que pode ser a tela do teu celular ou do tablet, que a gente diga que ela é lisa, não é bem assim. Ela não é lisa. Ela tem imperfeições, tem essas irregularidades, e isso meio que se encaixa, que nem vocês enxergam aqui na figura. Esses encaixes é que na hora de você empurrar é que gera a força de atrito, tá? Que é o que impede o deslizamento. Tá? Então, basicamente, o atrito, se a gente quer entender ele, a gente tem que olhar para os corpos de forma microscópica quando eles estão apoiados com as suas superfícies uma sobre a outra. E que essas superfícies, se elas fossem perfeitamente lisas, aí eu não teria isso aqui. Ó. Aí seria tudo reto. E aí a gente já sabe o que aconteceria. Né? Se tu não tem atrito na superfície, qualquer esforço que tu exerça, tu já coloca o corpo em movimento. Essa é a situação real. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, se você faz uma força e o corpo não se move, é porque provavelmente tu não tem uma superfície perfeitamente lisa. Há imperfeições entre as superfícies e elas meio que se encaixam. E isso, na hora de ser empurrado, acaba dificultando o deslizamento do corpo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que mostra a natureza da força de atrito. Tá? Que é uma força, portanto, de origem microscópica. Tá? Ou a gente pode também, aqui tem outra figura bem bacana ali, ó. Isso aqui é como se fosse, tá, as superfícies, ó, olhando microscopicamente. Aqui aparece também de novo, ó, essas imperfeições aqui muito mais ampliado. Tá? Então, essas imperfeições vão se encaixando e isso torna o deslizamento muito mais difícil. Se eu tivesse uma superfície perfeitamente lisa, então não existiria essas imperfeições e a consequência é que qualquer esforço que a gente exerça coloca a superfície em movimento. Tá? Como é que está a situação? Está tudo bem até aqui? Povo, está tudo bem? Morreram? Não morreram? Como é que está a situação aí? Estou tranquilo? Beleza, obrigado. Valeu, Vitória. Valeu, Iago. João, thank you very much. Então, vamos seguindo aqui a brincadeira. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Tá? O atrito vem de certas imperfeições nas superfícies dos corpos, tá? Que meio que se encaixam. Tá? Bom, segundo ponto importante. Além do atrito ter essa possibilidade, então, eu não sei se aqui eu consigo fazer isso, acho que eu não consigo botar um objeto em cima de outro. Não, nessa animação eu não consigo fazer isso.
Seria legal se eu pudesse botar um outro objeto em cima, mas eu acho que para vocês isso não é muito difícil de entender. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, vou pegar esse pote aqui, ó, vou ter que botar num lugar alto aqui para vocês poderem enxergar. Eu acho que não vou conseguir. Ó, aqui pode. Potezinho esse aqui, ó. Ele tá cheio de parafusos, brocas aqui dentro, tá? O que eu pretendo fazer para mostrar para vocês? Olha só. Eu apenas com um dedinho aqui, ó, eu consigo facilmente deslocar ele, empurrando com o dedinho aqui. Mas imagine agora que eu pegue uma outra caixa. Essa caixa aqui, ela tem na verdade, são sapatas de freio do meu carro, então tem uma caixa bem pesadinha que eu coloco em cima dela. E aí, se eu tentar mover mais uma vez a caixinha, eu já tenho que fazer mais força. Quanto mais objetos eu coloco em cima dela, eu acho que isso é uma coisa que qualquer pessoa também consegue conceber. Imagina uma cadeira no solo. Aí tu vai lá e tu aplica uma força nela para andar. Aí tu pede para uma pessoa sentar em cima. Tu vai ver que vai precisar de uma força maior para poder empurrar a cadeira. Mas por que quando nós colocamos uma pessoa sobre uma cadeira, a gente exerce uma força mais intensa do que sem uma pessoa sobre a cadeira? As pessoas vão dizer porque o peso da cadeira aumentou. E, de novo, isso não faz o menor sentido. A massa da cadeira continua sendo a mesma. Tá? Então, se a massa da cadeira continua sendo a mesma, o peso dela continua sendo o mesmo. Tá? Essa é uma resposta muito perigosa, mas eu ouço muita gente dizendo isso. Tá? Se eu colocasse um objeto sobre essa caixa, o peso da caixa não muda. Tá? Pode dizer que o sistema inteiro ficou mais pesado, mas não é isso que a gente está falando. Estamos falando da caixa. Por quê? Porque o atrito aqui no solo é da caixa com o solo. Mas por que quando eu coloco um objeto aqui em cima, é mais difícil conseguir? Acho que eu consigo talvez mexer no peso da caixa aqui nessa animação. Ó, por exemplo, ela está com uma massa de 100 kg. Observe aí. Olha até onde eu consigo, até que força eu consigo botar ela em movimento. Olha lá. 180, 200 e 300. 391, 400 newtons, 460, 400, ó, pouquinho antes ali, ó, ela entrou em movimento, tá? 480, por aí. Tá? Vamos ver se eu consigo mudar a massa dessa caixa. Ó, dá para mudar. Então, vamos botar aqui um refrigerador de 200. Então, aquela caixa tinha 100 quilogramas, tá? E eu consegui mover ela com uma força ali na ordem de 480, por aí. Agora eu estou com 200 quilogramas e eu vou também exercer uma força sobre ela. Então, olha só. 100, 200, 300, 400, 500. Ó, eu tenho um objeto mais pesado. Ó, olha só. Eu não consigo exercer a mesma força de antes. Por quê? Que com um objeto mais pesado, seria o equivalente de botar um objeto em cima daquela caixa. Tá? Por que agora eu preciso uma força muito maior do que quando eu tinha a nossa caixa aqui de 100 quilogramas? O motivo é o seguinte, essa caixa ela tem aquele encaixe com as ranhuras. Quando tu tem um refrigerador, que tem o dobro da massa, esses encaixes vão mais para dentro. Se eles vão mais para dentro, isso dificulta muito mais a retirada para poder aqui deslizar sobre eles. Então, na verdade, quando tu põe um objeto aqui sobre a caixa, o atrito aumenta por uma razão, porque esses encaixes aumentam mais para dentro. Então, quanto mais coisas eu botar em cima dessa caixa aqui, mais para dentro vão ficando esses encaixes e na hora de tu aplicar uma força para tentar mover ela, vai ficando cada vez mais difícil. Por isso que a força de atrito, agora vamos voltar para o nosso iPad, de novo, again.
Por isso que no nosso modelo matemático, a força de atrito, tá, que ela é representada por esse FA, força de atrito, F minúsculo, tá? Ela tem a dependência da força normal e não do peso da caixa. Tá? Então, note que não é o peso o ponto relevante, e sim a força de compressão que tu exerce contra a superfície. Ou seja, quando eu pego o meu celular aqui e ponho sobre a minha mão, aqueles encaixes ocorrem. Então, eu tenho uma certa dificuldade aqui para mover ele sobre a minha mão em função daqueles encaixes. Agora, se eu pegar o controle remoto e botar em cima, o que eu estou fazendo? Eu já sinto na minha mão que, sabe, ele parece que foi empurrado para baixo. Tá? O celular não está mais pesado. Isso é bobagem dizer. Na verdade, o celular foi mais comprimido contra a minha mão. Colocar esse objeto aqui em cima, e eu consigo sentir isso bem direitinho, dá para perceber que o celular agora parece que comprime mais a minha mão. Isso quer dizer que é mais difícil agora mover ele, porque a normal agora que eu tenho aqui na superfície seria assim, ó. Se eu tivesse superfície plana, a caixa, então eu teria aqui o peso da caixa e a normal, os dois com a mesma intensidade. Seria assim. No entanto, quando eu ponho algum objeto sobre a caixa, agora eu tenho aqui a caixa com sua força peso, e eu ponho uma outra caixa sobre ela. Tá? Essa força, essa caixa de cima, ela vai empurrar a caixa de baixo para baixo. Então, na verdade, a normal lá na superfície tem que ser maior do que antes. Essa normal aqui, ela seria o peso, vamos chamar assim, da caixa 1, mais o peso da caixa 2. Tá? Essas duas caixas têm seus pesos virados para baixo. E aquelas duas forças para baixo têm que ser igual ao normal. Antes, a normal e o peso tinham o mesmo valor nessa primeira situação. Nessa segunda situação, a minha normal cresceu. Ela é a soma das duas caixas juntas, dos pesos das duas caixas juntas. Porque aquela caixa de cima exerce uma força sobre a caixa de baixo, empurrando mais ela contra o solo. E aí a gente já sabe, aumentou a normal? Sim, vai aumentar a força de atrito. As duas são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto mais tu comprimir um objeto contra o solo, maior vai ser a força para conseguir arrastar ele. Mais força que você tem que fazer. Tá? A gente também tem um exemplo que caiu na prova da PUC muito interessante, que era esse aqui. Ó. Deixa eu pegar um objeto grande para que vocês possam enxergar. Acho que esse aqui dá. Ah, mas esse aqui vai deformar fácil. Essa caixinha aqui, ó, outra parede, a porta. Acho que vocês conseguem ver. Ó. Tá? Então, para essa caixinha ficar aqui, eu consigo, só com um dedo aqui, ó, sustentar ela. Ela está parada. Só com o dedo. A outra mão está aqui. Ó. Tá? No entanto, se eu começar a aliviar a força, ó, ela vai caindo. Então, eu tenho que comprimir ela contra a parede. Quanto mais eu comprimo contra a parede, o que está aumentando? O atrito, professor. Pois é. Mas para onde está apontado o atrito aqui? Né? Para onde fica o atrito? Ele é muito diferente de como está ali naquela simulação. Naquela animação, vocês viram que o atrito estava em sentido contrário à força que o cara estava fazendo. Então, o cara estava empurrando a caixa para lá, o atrito é para cá. Eu dou uma sugestão para vocês assim. Ó. Naquela animação, vamos voltar ali. Vamos voltar para a nossa animação. Vou compartilhar a tela aqui. Ó, nessa animação, a frase correta na cabeça de vocês deve ser sempre feita dessa forma. Tá? Quando eu aplico uma força na caixa, qual é a tendência? Não realidade. Tendência de deslizamento da caixa. Para onde ela tende a deslizar quando ela começar a se mover? Ou se ela se movesse? Vocês diriam,
para a direita. O atrito é uma força que se opõe à tendência de deslizamento. Então, se ela tende a deslizar para a direita, o atrito tem que estar para a esquerda. O aluno que não guarda essa frase, ele cai nas armadilhas do vestibular. Porque na cabeça dele é assim, ó, o atrito, professor, é contra é contra o movimento do corpo. Tá? E isso é uma armadilha. O cara que pensa isso, eu vou mostrar para vocês que ele cai numa armadilha que já caiu na URGS, já caiu na PUC, e vocês vão entender por que eles põem essa armadilha, porque a maioria das pessoas guarda isso na cabeça. O atrito é contrário ao movimento. Então, se tem um objeto indo para lá, o atrito tem que estar para cá. Isso não é verdadeiro. Eu vou dar exemplos depois para vocês, que isso não é verdade. Tá? Tem situações que o atrito está no mesmo sentido do movimento. Tá? E isso é contraintuitivo. Para a maioria das pessoas, isso não vai fazer sentido. Porque, de novo, ela está dando voz ao coração dela. Ela não está analisando o problema baseado nas leis de Newton. Aí começa a parte perigosa. Tá? Então, vocês vão ter que tomar muito cuidado. Então, neste caso aqui em específico, cada caso é um caso particular. Vocês não podem, de novo, lembrar aquelas frases que mas vai ser sempre assim os problemas? Vários alunos me fazem essas perguntas assim, mas vai ser sempre assim? Gente, isso não existe sempre assim. Tá? Isso é um exemplo que eu estou dando. É um exemplo que eu tenho um corpo num plano horizontal, em que o cara está empurrando para a direita e a tendência de deslizamento é para a direita, então o atrito tem que estar para a esquerda. Agora, olha para cá. Vou voltar para a porta aqui. Aqui na porta, tá? Vocês podem ver que se eu começar a aliviar a minha força, para onde é a tendência de deslizamento? Tende a deslizar para baixo. Tá? Então, para onde é que tem que estar o atrito? Contrário a essa tendência, para cima. Tá? Ou seja, esse meu sistema aqui, ele está repleto por quantas forças? Nós temos a força peso da caixinha, que está para baixo. Tá? Vou desenhar depois no iPad para vocês. Ó, a tendência de deslizamento é para baixo, então o atrito tem que estar para cima. Tá? Então, se eu sei que ele tende a deslizar para baixo, o atrito para cima, o peso para baixo. A minha força empurrando contra a parede, a normal da parede da porta, no caso aqui, para fora. São essas 4 forças que estão atuando ou estão atuantes no sistema. Ou seja, o meu desenho é isso aqui. Ó. Isso foi uma questão que eu na PUC, eles botaram o apagador do professor, fizeram isso aqui. Ó. Tá? É essa força que eu estou falando contra a caixinha. Ó, logicamente, eu tenho que ter a força de reação da superfície, que é a normal. Tá? Porque a normal tem que formar um ângulo reto com a superfície, né? Então, não posso botar ela virada para cima. Né? Fica totalmente fora do contexto de definição dessa força. Tá? Depois nós temos a força peso, atuando aqui sobre a caixinha. Né? E a caixinha, como vocês viram, já que ela está sendo puxada para baixo, a tendência dela é deslizar para baixo. No entanto, professor, como é que é o nome da página que tu tira essas tirinhas? Eu vou botar um endereço aqui. Agora que eu já estou cada vez mais craque nesse aplicativo, então eu vou mostrar para vocês aqui, é FAT. Ah, tá aqui, bonitaço. Deixa eu botar aqui, FAT colorado, e vocês podem brincar também com essas animações aqui, ó. Então, quem quiser brincar aí com elas, fique à vontade, bom uso para vocês. É de uma universidade no Colorado, nos Estados Unidos, muito boa. Né? Página excelente, tem de biologia, química, física, vocês vão adorar. Né? Tem de vários campos, matemática, nossa, gente, para trabalhar com matemática, ver gráficos, funções, parte de química, soluções, tem um monte de coisa muito bacana. Eu recomendo, assim, ó, fortemente. Tá? Fortemente, porque é muito legal, tu consegue ver as coisas acontecendo. É muito, muito bacana. Então, recomendo muito para quem quiser aprender a entender direitinho, olhar perfeito, usem esse site. Vale muito a pena.
a página, ela fica assim, ó, para vocês aqui entenderem. Aqui, deixa eu puxar aqui de novo. Vocês vão abrir, vai ser essa página aqui, vocês vão aqui em simulações, tem física, biologia, química, ciências da Terra, matemática. Aí, ó, tem 4 campos muito bons. Tu entrar aqui na física, tu vai entrar na página das simulações. Tá? Vocês vão ter que tomar cuidado, talvez precise de Java ou de algum outro aplicativo. Vocês baixem um aplicativo para poder executar a animação. Vocês têm algumas aqui novas que ele coloca, e aqui tem dividida por áreas: movimento, que é essa que eu estou usando, ondas e som, trabalho, energia, potência, calor, parte termo, fenômenos quânticos, luz e radiação, eletricidade, magnetismo e circuitos. Isso é uma maravilha, isso é muito bacana. Em química e biologia deve ter outras coisas, eu nunca olhei lá, né, mas eu sei que tem coisas interessantes e que eu recomendaria. Né? Acho que vale muito a pena, principalmente para quem às vezes quer, ou até quem tem muita dificuldade, que cabe nós, às vezes enxergar essas coisas. Pô, o professor tem que fazer o aluno visualizar uma força que varia, uma coisa que ele nem enxerga. É muito difícil, é muito difícil. Nesse sentido, essas nossas aulas, elas podem, vamos dizer assim, ganhar um plus a mais que normalmente a gente, sala de aula, os professores normalmente não fazem. A gente faz escrito isso no quadro. Né? E aqui tu tem essa possibilidade de vislumbrar que quando está aplicando uma força, tu está aumentando essa força, a força de atrito em vermelho ali também está aumentando, enquanto a tua está crescendo junto com ela. Né? Então, cuidado. Tá? Então, vamos deixar isso bem claro, vale muito a pena, vale, aprenda a brincar. Tem várias coisas aqui em cima, tem várias abinhas aqui que dá para mostrar coisas para vocês. Eu estou apenas explorando um pouco. Vamos ver o que vai dar para chegar hoje em aula para vocês. Mas, voltando então à nossa vaca fria lá, voltando à tela lá do iPad. Bom, então, como eu estava falando para vocês, a caixinha ali na parede, tá? Tu tem ali a normal, a tua força que tu aplica, né, contra a superfície, né, da porta. E tens a força-peso, que é uma força que não tem como desligar, isso é uma coisa que não dá nunca para a gente esquecer, voltada para baixo. Né? E, logicamente, para haver, a gente tem que, de novo, evocar aí a primeira lei de Newton, porque vocês viram, a caixinha estando em repouso, o resultante tem que ser zero. Nesse desenho que eu fiz aí, não tem como a resultante ser zero. Tá? Eu tenho, na horizontal, uma resultante zero, e assim ficaria diferente de zero. Então, na verdade, eu preciso de uma outra força, uma quarta força, que é o atrito, para contrabalancear com a força-peso. Tá? Então, essa força de atrito está aqui voltada para cima. Tá? E aí, aquilo que eu estava falando para vocês. Ó, o atrito ele tem uma relação muito íntima entre a normal. Tá? Então, quando eu olho para esse problema, a gente já consegue verificar que se eu começar a diminuir a minha força F, que é a força que eu estou aplicando, lembre-se que ela e a normal têm o mesmo valor, para a resultante dar zero na horizontal. Então, se eu diminuo a minha força, a normal vai diminuir também, para manter a resultante, para não ter movimento dela aqui, para não andar aqui. Tá? Só que aí existe um problema. Vocês viram ali mostrando que se eu começar a aliviar a minha força, a normal diminui. E ela começa a escorregar. Então, quer dizer que essa força de atrito aqui diminuiu. Porque o peso da caixinha, isso aqui não muda. Isso aqui é uma coisa fixa. Isso aqui é um valor que é a massa da caixinha vezes o G. É uma constante ali nesse problema, é um número, um termo fixo. Tá? Então, para a caixinha que estava em repouso, de repente começar a mudar, é só se essa força aqui em cima mudou. Mas você vai dizer, mas eu não fiz nada para mudar. Fez sim, tu mexeu nessa força aqui. E quando tu mexe na tua força de aplicação, tu mexe na normal em contrapartida. Porque ao aumentar o F, a normal aumenta. Se diminuir o F, a normal também diminui. E como o atrito é proporcional à normal, tá? Então, no momento que tu diminui a normal, tu diminuiu a força de atrito. Então, isso já é para mostrar para vocês que a força de atrito ela não tem relação com o peso do corpo. Tá? Ela tem relação com a força de reação com a superfície. Por isso que o corpo que está em queda no ar,
Não tem atrito, porque não tem normal. Quando o corpo está caindo, não tem força normal. Nenhum aluno pode dizer aqui que tu tem força normal quando o objeto está em queda. O objeto está caindo, tu tem a força peso, pode ser que tenha força de resistência do ar, mas normal. Tu não pode botar e imputar nesse problema. Porque a normal ela só aparece quando tu está apoiado sobre uma superfície. E um corpo em queda não está apoiado sobre superfície alguma. Então, a normal não existe. Então, ali não tem força de atrito. Não tem. Então, esses detalhes a respeito da força de atrito, por isso que eu digo, a força de atrito é muito complicada. Ela é muito complicada. Olha quanta coisa a gente está discutindo e pensando aqui. É o tipo de força que dá bastante dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Não é uma força simples. A tendência das pessoas é colocar o atrito de um jeito e acreditar que ela é sempre daquele jeito. Esse é o tipo de aluno que patina, ele bate cabeça nessa matéria. Ele é aquele colega de vocês, amigo de vocês, que você escuta dizendo, cara, eu nunca consigo entender a força de atrito. Porra, por que é tão difícil de entender ela? Porque essa pessoa não tem as informações corretas na cabeça. Ela passou por uma instrução equivocada em alguns pontos. Algumas coisas ela aprendeu correto, mas outras ela não entendeu direito, ou o professor não soube explicar, principalmente essas questões que os alunos têm de acreditar que o atrito é sempre uma força contrária ao movimento do corpo. Então, isso principalmente tem que tomar muito cuidado. Vocês estão vendo que ela é uma força variável, ela é uma força que depende da normal, não depende do peso do objeto, ela depende de quanto o corpo comprime a superfície para encaixar mais ou menos aquelas ranhuras, isso sim. Tá? Agora, olha que coisa curiosa que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Vou partir de novo para a minha tela. Aqui. Vamos voltar para a minha animação, que ela é muito bonita. Observem bem aqui. Ó. Mais uma vez eu vou mostrar para vocês. Eu tenho meu caixote, a minha caixa não será alterada agora, vou manter a mesma caixa. Vou mostrar de novo para vocês, lá, quando chegar lá em 487, olha lá, passou ali por uns 490, mais ou menos, ela começou a deslizar. Tá? Agora, olha que coisa curiosa. Vamos mudar a superfície. Tá? Aqui minha superfície, meu chão é de madeira, tipo piso de casa de alvenaria. Tá? Madeira, wood. Vamos trocar por gelo, ice. Tá? Algumas possibilidades existem. Aqui está dizendo, ó, sem atrito. Olha o que aconteceria se não existisse atrito. Tu vê, ó, qualquer força que eu aplico nela, ela se move. Tu vê que não apareceu um vetor em sentido contrário. Olha lá. Olha lá, olha lá. Para parar ela, eu tenho que exercer uma força contrária. Claro que essa simulação ela também não é perfeita. Tá? Porque se essa caixa está em movimento, vamos colocar a coisa assim, se essa caixa está em movimento e eu quiser parar ela, eu preciso de atrito no solo. Tá? Se não tem atrito no solo, a caixa me atinge e continua me carregando. Tá? Não faz sentido o cara conseguir parar essa caixa, já que não existe atrito no piso. Então, esse é um cuidado que a gente deve observar. Tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, se eu acho isso aqui, se tem essa possibilidade, acho que não tem essa possibilidade. Acho que não tem, não. Eu queria tentar mudar o piso, tá? Porque a gente sabe que uma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui um objeto grande, posso mostrar para vocês. Tem esses vidros aqui, acho que dá para tentar mostrar para vocês. Se eu pegar essa pilha, tá? E qualquer um pode testar isso em casa, não precisa ser exatamente esses exemplos que eu estou usando, mas você pode testar isso em casa para sentir na mão. Tá? É você pegar, por exemplo, botar essa pilha sobre esse plástico aqui e tentar empurrar. Você vai ver que você precisa de uma força para empurrar ela. Tá? Outra é tu pegar essa pilha, tá? E colocar ela sobre uma outra superfície totalmente diferente. Tipo... que outra superfície eu posso usar aqui? Bem legal. Essa aqui pode ser interessante.
eu tenho esse neoprene, tá? Onde está meu computador. E aqui a gente consegue perceber que aqui parece que a força que eu exerço é diferente da força que eu exerço aqui. Ó. Aqui ela trava mais, ó, que é mais difícil para ela andar. Por quê? Se a pilha é a mesma. Porque se a pilha é a mesma, a normal que eu tenho aqui tem o mesmo valor do peso da pilha, tanto nessa superfície quanto nessa superfície. O peso da pilha não mudou. A normal aqui, o peso tem o mesmo valor. Então, professor, por que a força de atrito nessa situação não é a mesma nessa situação? Bom, é porque as superfícies, elas não são iguais. Elas têm essas ranhuras diferentes. Ou seja, tu tem superfícies que têm muito mais ranhuras, outras menos ranhuras. E isso, tendo um encaixe mais ou menos efetivo, muda a tua força de atrito no sistema. E é por isso que a minha força de atrito... É por isso que a minha força de atrito ela tem uma correspondência aqui com outro termo diferente. Vamos lá de novo. Legal, os caras ficam jogando de um lado do outro, é muito divertido. Aqui, ó. A equação da a fórmula da força de atrito, agora eu vou apagar aqui para limpar direitinho, tirar esse monte de rabiscada que eu fiz aqui. A fórmula da força de atrito, ela tem dois termos importantes. Tá? Ela tem a normal, vocês estão vendo aí, tá? Mas ela também tem essa outra letra grega aí que está aparecendo para vocês. Tá? Essa letra grega aqui é chamada de coeficiente de atrito. Tá? Então, esse termo aí é um termo também importante. Esse termo fala sobre a natureza da superfície. Tá? Por exemplo, quando a superfície é sem atrito, esse termo é zero. Tá? É isso que vocês têm que entender. Esse termo não existe, ele vale zero. E, bom, se ele vale zero, não há atrito na superfície. O gelo é quase um exemplo disso. Ou seja, o gelo, esse termo é quase zero. Tá? O gelo, por menor que seja o atrito, ele ainda existe. Quem já viu os caras jogando aquele jogo lá europeu que os caras lançam um disco e a pessoa vai varrendo na frente ou atrás, né? Por mais que aquele objeto se deslize, ele para em algum momento. A força de atrito é muito pequenininha, mas ela está presente naquela superfície. Como eu disse, é impossível, a gente não tem nenhuma superfície para poder mostrar para um estudante que não tem atrito. O atrito aparece em todas as superfícies que os corpos estão em contato. Nenhuma superfície hipotética, nós não teríamos o atrito, ou seja, esse termo, coeficiente de atrito, valeria zero. Cadê o chat? Sumiu esse filho da mãe. Aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, esse parâmetro na nossa equação, ele é um parâmetro, portanto, tabelado. Ele depende de superfície para superfície. Cada superfície tem um coeficiente diferente. Então, esse termo aí, que vocês veem, é um termo que vai depender da superfície em contato. Só que esse cara aí é um número, tá? Que você tem que tomar cuidado com as características dele. Tá? Primeiro, o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. Então, cuide bem isso. Ele é uma grandeza adimensional. O que isso significa, professor? Para quem lembra lá a introdução da física, quando a gente começou a estudar as unidades e as grandezas, o coeficiente de atrito ele não tem unidade. Como, por exemplo, metro, quilograma, volt, watt, que é a unidade, ele não tem. Ele é só um número puro. Então, esse cara aí, ele é um número compreendido. A gente não fala ni, tá? A gente fala coeficiente de atrito, por favor. Entre 0 e 1. Tá? Ele pode ser 0 quando não há atrito. Normalmente a gente coloca ele menor que 1, que é o correto. Tá? Geralmente está assim.
Então, e esse é um cara cujos valores vão ser sempre apresentados para vocês. Você já deve ter, quem já estava prestando atenção na animação já deve ter visto isso. É 0,3, 0,4, 0,7, 0,45. São esses os valores desse coeficiente de atrito. Tá? Ele assume esses valores. E, em termos de análise dimensional, faz todo sentido, porque olha aqui, ó, isolando ele na fórmula, eu vou ficar assim, ó, força de atrito dividido pela normal. Qual a unidade da força de atrito? É Newton. Qual a unidade da força normal? É Newton. Então, ficaria Newton dividido por Newton. Então, Newton dividido por Newton não dá unidade nenhuma. Tá? Então, é um número puro. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que esse termo é adimensional. Tá? Ele não tem unidade. Tá? Por essa razão. As unidades ali de força de atrito e de normal, isolando ele na fórmula, tá? Elas são simplificadas e, portanto, fica sem unidade. Isso é só um número puro. Tá? É só um número puro entre 0 e 1. De novo, retorno de vocês. Como é que está a cabecinha aí, meus demônios? Está tudo bem? Já está quase na hora do almoço, né? Essa hora de Tico-Teco já começa a dar umas travadinhas aí. Como é que está? Eu quero ver o retorno de vocês. Está tudo bem? Não está tudo bem? Alguém quer esclarecer algum ponto? Obrigado, Bárbara. Thank you pelo retorno. Ótimo, obrigado, Iago. Tá tudo bem, então. Não há nenhuma objeção, posso seguir adiante. Bom que o som hoje nós resolvemos esse outro problema. Estão me ouvindo bem? Isso é excelente. O que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou começar a complicar a vida de vocês. Tá? A vida de vocês, assim, está muito fácil. Vocês perceberam aqui pela minha animação, né? O jeito que fica a coisa aqui é muito tranquilo. Então, se eu aplico uma força de 10 newtons, eu tenho do outro lado a força de atrito 10 newtons. Se eu aplicar, que nem aqui, 296,164, a força de atrito é 296,164. Ou seja, enquanto o corpo estiver parado, é assim que a gente tem que avaliar, enquanto o corpo estiver parado numa horizontal, sempre vai estar nessa condição. Tá? É isso que interessa. A força que o cara está fazendo tem que ter o mesmo valor da força de atrito. Mas, se o cara não tiver nessa condição, né? E se a gente estiver numa condição que nem um plano inclinado, agora com atrito? Vamos começar agora a botar pepino agora para a gente analisar. Então, vamos voltar para o nosso iPad para a gente, mais uma vez, analisar toda a matemática dessa encrenca, porque não tem como fugir disso, né? Vocês podem se deparar com isso no vestibular e não dá para deixar isso para trás. Então, vamos imaginar... deixa eu botar aqui exemplo, fica bonitinho. Exemplo. Espero que vocês estejam vendo tudo direitinho. Cadê o meu chat? O chat sempre some, que desgraçado. Fica quieto aí, gente. Tá. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, aqui um plano inclinado. De novo, lá vou eu trabalhar sem números, porque para mim, com números, é apenas uma questão matemática. Né? Vamos trabalhar só com letras. É sempre mais complicado para todo mundo. Aqui o nosso ângulo alfa do nosso plano inclinado. E aqui, para quem lembra, aquele corpo. Só que agora, observe bem o detalhe. O corpo está parado. Tá? Então, o meu corpo não desliza. Está quieto sobre a superfície do plano inclinado. Tá? Porque não há problema nenhum. Né? Isso aí a gente consegue facilmente. Ó, eu posso pegar aqui o meu celular, posso pegar esse objeto aqui e colocar sobre a superfície do meu celular. Vocês podem observar ali. Eu posso inclinar, ele não desliza lá. Está quietinho. Depois ele deslizou. Mas ele pode, para um determinado ângulo, não deslizar. Não há problema nenhum nisso. Então, digamos que nessa condição aqui, esse objeto não desliza. Ora, uma das perguntas que com certeza eles fariam, já que eles vão te dizer assim, ó, eles vão te dar essa massa dele, vão dizer que a massa dele é M,
Tá? Então, tem um bloquinho de massa M, tá? E que está parado ali no plano inclinado. E a pergunta que eles vão adorar fazer é: quanto vale a força de atrito? Como é que eu faço para calcular a força de atrito aí, né? Então, esse tipo de pergunta geralmente o que incomoda os estudantes. Como é que eu calculo a força de atrito nessa situação? Bom, aqui não temos muito como escapar. Nós vamos ter que fazer tudo que nós já aprendemos no plano inclinado. É bom até para a gente ser repetitivo e guardar isso. Nós temos que desenhar as forças, quantas forças estão atuando, botar o nosso tema de coordenadas, tudo isso. Tá? Então, vamos botar primeiro o nosso tema de coordenadas, que é aquele tema atravessado aqui. Nós já aprendemos a fazer isso. Eixo Y, eixo X. Tá? Vamos desenhar as forças também. Tá? Cadê as forças daqui? Nós temos a força peso no bloquinho. Temos a normal, que está aqui. Né? Aqui está a minha normal. Mas agora nós temos mais uma terceira força atuante nesse sistema, que é a força que impede do bloco deslizar. Né? É o atrito. E, de novo, você pergunta, professor, para onde está atuando o atrito? Aí você pensa, qual a tendência de deslizamento desse bloco? Qualquer pessoa responde facilmente, tendência a deslizar para baixo. Claro. Então, para onde é que tem que estar o atrito? Tu tinha dito que a frase era que o atrito era uma força contrária à tendência de deslizamento. Isso. Então, a tendência de deslizamento é descer, o atrito, então, para cima. Professor, até agora o atrito está sempre sendo contrário ao movimento do bloco. É que aqui não tem movimento, tem que lembrar disso, mas é contrário à tendência de descida dele. Até aí está tudo bem, mas não se preocupe. Eu vou mostrar o caso, importante porque não dá para não dar isso para vocês. Tá? Por enquanto, vamos pegando os casos mais simples. Tá? Se é que dá para dizer que isso aqui é um caso simples. Que eu preciso calcular a força de atrito. Aquele meu A ali está horroroso. Filha da puta. Aqui. Desculpa, deixa eu ajeitar aqui o meu Azinho. Assim ficou mais bonitinho. Tá? Será que tem mais alguma outra força atuante nesse sistema? Não. Só existem essas três forças. Peso, normal e atrito. Mas, senhor, como é que aquilo ali, o restante vai dar zero? Bom, baseado no que nós já aprendemos, né? A normal e o atrito estão sobre os eixos. A normal está no eixo Y, tá? A atrito está sobre o eixo X, eu só botei ele embaixo, né? Mas ela está no mesmo eixo X, né? Do meu referencial. E a única força que está fora do eixo e que me obriga sempre a fazer a decomposição é o peso. Né? Ou seja, o peso pode ser decomposto em duas componentes, uma componente em X e uma componente em Y. Tá? Lembrando sempre que o ângulo alfa do plano inclinado é o ângulo do peso com o eixo Y. Está aqui. Ó. Esse aqui é o ângulo. Ali está meu alfa. Tá? E, portanto, eu vou tirar ele fora daí, que não ficou muito bom. Aqui eu vou botar o meu ângulo, que é o mesmo ângulo que eu tenho plano inclinado. Tá? Aqui está o alfazinho ali. Tá? O que a gente faz? A gente decompõe as forças, a força-peso, perdão. Aqui, ó, eu vou ter a minha P de X. Tá? E como não há movimento no eixo X, eu já matei minha charada. O peso não é igual ao atrito, mas a componente X do peso tem o mesmo valor da força de atrito. Ó, note, as forças não são iguais, forças de uma grandeza vetorial. Tá? Os valores das componentes P de X, perdão, o valor da componente, não é plural, é singular, o valor da componente P de X tem o mesmo valor da força de atrito. Tá? Então, se ele pediu para você determinar a força de atrito, é só calcular a P de X. Tá? Olha que barbado. Tá, mas e a P de Y? A P de Y está aqui. Ó. Tá, mas eu não preciso usar ela aqui. Não, a P de Y, para nós, quem de novo mata a charada, a P de Y tem o mesmo valor da normal. Tá? Se ele pedir para você determinar a normal, calcula-se a P de Y. Se ele pedir para determinar a força de atrito, calcula-se a P de X. Qualquer aluno aqui que está me assistindo sabe, a P de X é bem fácil.
A P de x é o cateto oposto ao ângulo, portanto, é P seno de θ. Tá? E aí tu tem a força de atrito. Tá? Tá aí de cara. Aí ele vai te dar a massa do corpo, que nem eu falei aqui em cima, ele te dá a massinha, vai te dar o valor do G também no local ali. Então, tu vai ter o peso do corpo, vai saber o ângulo, aí só calcular. Ou seja, faz esse cálculo aqui, acabou. Não tem nada muito especial, se vocês pararem para pensar. Tá? É bem tranquilão. O que pode dificultar a vida de vocês é uma outra pergunta mais difícil. Tá? O cálculo da força de atrito é fácil. O problema é se ele pedir para calcular isso aqui. Deixa eu trocar a cor, botar em pretinho, que eu gosto do pretinho. Pretinho básico. Digamos que ele tivesse pedido para calcular ou tivesse feito afirmações sobre o coeficiente de atrito. Aí tu pode ter certeza que a casa de muita gente vai cair. Tipo, o coeficiente de atrito no plano inclinado depende da massa do bloco, depende do peso do bloco, depende do ângulo do plano inclinado. De quem depende esse coeficiente de atrito? Ah, professor, tu falou que o coeficiente de atrito depende da natureza da superfície. Pois é, mas no plano inclinado as coisas são bem diferentes. Tá? E para determinar qual é a dependência desse coeficiente de atrito, aí nós vamos ter que fazer o quê? Abrir a fórmula da força de atrito aqui. Tá? Nós já sabemos que a força de atrito é P seno θ. Mas eu quero saber como é que fica o coeficiente de atrito. Bom, o coeficiente de atrito está dentro da força de atrito. Ele faz parte aqui da fórmula. Ele está aqui na fórmula. Tá aqui, ó. Então, se eu quero o coeficiente de atrito, eu vou trocar aquele FA pelo coeficiente de mesa normal. Então, vamos embora. Então, minha equação vai ficar assim. Ó. Opa. Está embaixo. P seno de θ igual ao coeficiente vezes a normal. Tá? Isso é a fórmula da força de atrito. Legal. Então, o coeficiente depende do peso do corpo, do seno e da normal. Não, mas calma aí. Nós sabemos aqui pelo lado ó, que a normal é o P de Y. Então, nós podemos trocar a normal por P de Y. Aí vai ficar... Vamos puxar para cá. P seno de θ é igual ao coeficiente vezes o P de Y. Que a normal e o P de Y tem o mesmo valor. Mas quem é o P de Y? O P de Y é o cateto adjacente. E a gente pode calcular ele também, abrir ele também. Então, vai ficar P seno de θ igual ao coeficiente vezes P cosseno de θ. Que para quem é bom em matemática ali, corta os P's. Os P's, adeus. Tá? Simplificamos os dois. E, portanto, meu coeficiente de atrito é seno de θ dividido por cosseno de θ. E para quem é bom em trigonometria, diga para mim o que é essa razão aí. Vou esperar alguém escrever aí no chat. Vamos ver quem é que está bom em trigonometria. Rápido aí, vamos ver quem é rápido aí. Ver quem é que mata a charada. O que é seno de θ dividido por cosseno de θ? Ué? Ninguém sabe o que é seno dividido por cosseno? Ai, meu Deus do céu. Não me assustem, demônios. O que é seno dividido por cosseno? Ai, tem uma nova mensagem aqui. Tangente. Isso aí. Agora sim. Então, isso aqui pode ser escrito assim. Tangente de θ. Obrigado, Iago. Perfeito. Tá? Tá? Então, o meu coeficiente angular num plano inclinado, ele tem um valor que depende daquele ângulo. Para cada ângulo que tu tem esse plano, esse coeficiente vai assumir um valor diferente. Então, tu vê que ele não é apenas restrito à natureza da superfície, mas ele também tem uma dependência com a tangente do ângulo. Então, eu já vi a UFSC pedir para deduzir, eles disseram assim, ó, prove que o coeficiente de atrito é a tangente de θ. E aí tu tinha que fazer essa dedução que eu acabei de mostrar para vocês. Então, tu tinha que fazer isso, que era uma questão dissertativa, tá? E aí tu tinha que fazer. Eu já vi questões, por exemplo, da UPF, fazendo essa afirmação. Olha,
o coeficiente de atrito em um bloco apoiado sobre um plano inclinado era a tangente de θ. Né? Quem nunca viu isso, como é que eu vou saber? Decorar isso não vale a pena. De novo, se alguém acha que isso aqui tem que ser decorado, eu vou chamar de louco, maluco da cabeça. Com tanta coisa que tu tem que decorar, tu vai querer decorar um caso particular. Ninguém é louco fazer um troço desse. Tá? É mais fácil tu aprender a deduzir, porque isso aí vai estar fazendo toda hora dentro dos problemas de física, é ficar botando força para lá, força para cá, resolvendo. É muito mais fácil tu desenhar um plano inclinado, botar o objeto lá em repouso, desenhar as forças, tá, cheguei, tá. Realmente. Claro que tem gente que fazendo problema, até pode lembrar isso no dia da prova, mas você não pode contar com isso. Né? Não se conta com o ovo se ele não está na mão antes. Tá? Então é mais importante tu saber chegar aí do que decorar isso aí. Tá? Eu, pelo menos, acho muito mais, até porque tu não vai ver muitas questões com isso. Então a tua tendência vai ser esquecer. Teu coração já não gosta disso. Tá? Vai por mim. Então a tendência do aluno é negar que isso realmente aconteça, esquecer dessa formulinha, desse resultado, e aí depois lá na prova ele já não sabe mais como chegar. Então é mais importante tu saber desenhar um plano inclinado, saber decompor as forças, porque isso aí faz parte, tu usa isso em várias partes da dinâmica, né? E etapa por etapa até chegar no resultado, provar que o coeficiente é igual à tangente do ângulo. Tá? Então aqui a gente pode até brincar, por exemplo. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Iago, tu lembra qual é o ângulo que a tangente tem valor máximo? Perdão, que a tangente tem valor igual a 1. Vamos ver como é que vocês estão nas decorebas aí dos ângulos aí. Tu lembra, Iago, qual é o ângulo que a tangente vale 1? Vamos ver se tu tem boa memória nisso. Eu sei que eu estou agora fazendo uma pergunta bem matemática, mas é uma pergunta interessante aqui. Não é pelo silêncio, não. Então, eu vou mostrar aqui uma propaganda que a Nike, se eu não me engano, foi ela que botou no estante, mas essa é uma propaganda que só quem sabe física aqui ia entender. A maioria das pessoas não ia entender isso. Eles botaram assim, ó, um plano inclinado, botaram aqui um ângulo θ, botaram o tênis aqui, tá? E botaram que θ estava escrito assim, ó, θ era maior que 45 graus. Tá? Porque a tangente de 45 é 1. Tá? E eles botaram uma propaganda que, na verdade, o teu coeficiente aí de atrito seria maior que 1. Tá? Essa é vamos dizer assim, a compreensão da propaganda da Nike. Tá? Que eles desenvolveram uma borracha do tênis que conseguia ter, com a superfície de um plano inclinado, um coeficiente maior que 1. Lembra que eu tinha dito para vocês que esse coeficiente geralmente fica entre 0 e 1. Tá? E se tu tem conhecimento de tangente, tu sabe que a tangente tem valor máximo, né? Que é para o ângulo de 45 graus. Portanto, não faria sentido, né, tu ter um ângulo maior, que desse uma tangente maior que 1. Porque já que o coeficiente só vai até 1. Pois eles conseguiram. Eles conseguiram desenvolver uma borracha com uma aderência tão boa que no estante tinha essa plataforma inclinada que o ângulo era maior que 45 graus e o objeto não desliza. Vocês podem testar em casa. É muito difícil tu conseguir chegar, pega um transferidor e tu vai ver. É muito difícil tu conseguir chegar perto dos 45, geralmente o objeto já desliza. É muito difícil tu manter ele parado. Imagina com ângulo superior a 45 graus. Tá? É muito difícil. É o mesmo caso, por exemplo, das ruas em Porto Alegre. Né? O ser humano ele tem uma tendência a superestimar os ângulos das ruas. Quem conhece, por exemplo, a Lucas de Oliveira, tu chega ali na Lucas de Oliveira, está caminhando com uma pessoa na Lucas e pergunta assim, que ângulo tu acha que tem essa rua aqui? As pessoas facilmente dizem, tem mais que 45 graus. A Lucas de Oliveira tem 19 graus de inclinação. Tá? Ela não é a rua mais inclinada de Porto Alegre. A rua mais inclinada de Porto Alegre é a Rua da Ladeira, ali perto da Câmara,
dos vereadores de Porto Alegre, tem a igreja ali em cima. Ela tem 21 graus. Tá? Eu não conheço nenhuma rua no mundo que chega talvez aí a 30 graus. Rua pavimentada. Primeiro porque carro não sobe. A não ser que tu encontre uma rua não pavimentada, com veículo 4x4, mas veículo 4x2 não sobe. Começa a ficar muito difícil. Ele não tem aderência para fazer a subida. Essa rua da Ladeira, por exemplo, caminhão não pode transitar nela, porque é provável que os freios não vão segurar o veículo, para você ter uma noção da encrenca que é essa questão do atrito. Tá? Então, as ruas elas são superestimadas pelas pessoas. Tá? A rua com maior inclinação em Porto Alegre, se eu não me engano, é a Rua da Ladeira, com 21 graus. A Lucas de Oliveira, que tem uma inclinação absurda aos olhos das pessoas, ela tem 19 graus. Tá? E a gente jura que é muito maior que isso. Tá? E se fosse os 30, ou como o pessoal costuma dizer, 45, 60 graus, nenhum carro subiria. Nenhum automóvel subiria. É muito difícil. Tá? Então, carro normal que eu estou falando. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, a inclinação de uma rua está, obviamente, relacionado com essa questão do atrito. Né? Então, o próprio veículo ele tem problemas que a gente não discute muito, né? Isso não faz parte do ensino médio, né? Mas os professores mais audaciosos eles geralmente podem fazer essa discussão. Eu, quando eu dava aula no colégio, eu fazia meus alunos determinar o ângulo das ruas. Eu primeiro perguntava para eles qual era a possível inclinação, depois eles faziam a determinação do ângulo usando os muros das propriedades. Então, tirava uma fotografia, né, da rua com um muro, aí tu tinha um triângulo ali que no PowerPoint a gente determinava o ângulo. Eles ficavam chocados com as medidas que eles determinavam, porque eram muito pequenas. Eram tudo ruas com 5 graus, com 10 graus. Eles dificilmente conseguiam encontrar uma rua com ângulo às vezes maior que isso, né? Em função dessa questão que eu digo para vocês. O ângulo é superestimado das ruas pelas pessoas. O coração das pessoas é terrível nesse aspecto. Terrível. Bom, 12h32. Então não vou começar outro ponto. Tá? Eu vou deixar para amanhã dar sequência. Amanhã nós vamos falar sobre os regimes de atrito. Tá? Aqui eu até posso mostrar aqui a animação que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se ela está aqui ativa, se aqui eu posso fechar. Eu vou fechar e vou mostrar a animaçãozinha também dessa parte de plano inclinado, tem uma bem legalzinha aqui, bem bacana. Vou ver se ela aparece. Vamos interromper esse compartilhamento no meu iPad. Foi se alguém está escutando. Aqui mostra um plano inclinado, para quem está conseguindo visualizar, não sei se já abriu aí na tela de vocês. Tá? Aqui eu tenho a mesma situação de antes, só que agora eu tenho uma parte horizontal com uma parte inclinada, tá, gente? Então, quando eu tenho aqui a aplicação de uma força, observe bem, ele vai colocar ela em movimento e ela vai começar a subir a rampa. Olha lá. Vocês viram ali, ela fica com 3 forças quando ela está subindo ali, 4. Por que tem 4 aí, professor? Bom, porque o cara está empurrando, não posso desconsiderar a força dele. Isso é certo. Mas, senhor, a força dele é bem menor que a força de atrito. Como é que a restante aí vai dar 0? Não, na verdade, isso aí foi uma coisa que caiu na URGS, tá? Tem que tomar muito cuidado. Foi uma questão da URGS, exatamente assim. Tu tem aí a força peso, a normal, o atrito, tá? E a força que o cara está fazendo. Tá? Só que muito cuidado. Tá? Aqui o atrito está apontado para cima, tá? E nós temos ali a componente da força peso junto com a do cara. Tá? Junto com a do cara. Quando eu tiro a do cara, eu só tenho a força de atrito ali. Tá? Então, nós temos mais forças quando o cara está atuando na animação. Tá? E aqui eu não consigo, acho, deixar o objeto parado. Deixa eu ver se eu altero aqui um objeto mais leve. Aqui. Vamos ver se ele consegue ficar parado aqui.
Não, ele não consegue ficar parado. 25 quilogramas, 10 quilogramas, vamos ver. Deixa eu diminuir o atrito aqui. Ó, o livro ficou parado. Com um ângulo menor, tá? Ó, eu já consegui deixar o livro parado. Mas se eu começar a aumentar o ângulo aqui, ó, a força de atrito, o coeficiente vai crescendo. Então, tu precisaria de uma força para impedir deslizamento mais alta. E aí, como tu não tem essa força, porque quem impede é a P de X, a P de X tem sempre o mesmo valor, então chega um ponto que precisaria de uma força maior de atrito para manter ele parado, e aí o ângulo, infelizmente, impede que isso aconteça. Aí o objeto desliza. Então aqui dá para ver bem direitinho essa situação, que eu baixo o ângulo aqui, coloco o livro lá, tá? Deixo o livro quieto ali. Então aqui, nesse caso, o atrito tem o mesmo valor da componente do peso. Dá para até trocar, vamos pegar objeto mais pesado, que aqui os livros fica difícil da gente conseguir um livro. Ó, ali, ó, o arquivo. Ó, tá? Um arquivo aqui consegue ficar parado para esse ângulo. Ou seja, neste caso, farei o kamikaze. Neste caso, a componente do peso e o atrito tem o mesmo valor, a P de X que a gente está falando antes. Agora, se eu começar a aumentar o ângulo, ó, a P de X é sempre a mesma, mas vai precisando de uma força de atrito cada vez maior, até que daqui a pouco a P de X já não tem mais condições de sustentar, ela fica menor, e aí o atrito não tem condições de sustentar, ele fica menor que a P de X, e aí ele desce, que é o atrito que está impedindo o deslizamento. O atrito não é mais suficiente para manter o corpo em repouso. É isso. A aula de hoje, espero que você tenha gostado do uso das animações, né? Parte da força de atrito foi hoje, então amanhã nós falamos do atrito estático e cinético. E falaremos do rolamento também. Rodas, como vocês veem aqui, ó, falar um pouquinho dos automóveis, né? Aqui vocês vão ver que já tem uma designação do meu automóvel, que é diferente da maioria dos carros normais. Esse 4x4 aqui não é 16, tá? É 4x4. Depois nós vamos falar um pouco disso aí, tá? Mas deixa isso aí para a aula de amanhã. Um bom almoço a todos, tá? Bom estudo para vocês, meus queridos. Já estamos chegando já na metade do caminho da dinâmica, metade do caminho. Essa semana, como provavelmente não tem feriado, nós temos aula quinta e sexta, provavelmente nós já estaremos quase no finalzinho dela. Acredito, talvez no máximo na segunda-feira a gente talvez termine a dinâmica. Eu posso liberar a lista para vocês aí, tá? Espero que vocês estejam aí dando conta das listas aí, né? Não deixe de fazer isso. Termine todas essas listas que estão pendentes aí, aproveite bem, porque depois vem mais uma pedreira pela frente. Beijão para todos, bom almoço e até a próxima aula. Tchau, tchau, meus queridos. Bye, bye. Regimes de atrito. Aqui acabou.